Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito, exaltado é o teu nome. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, é uma alegria estarmos novamente juntos para concluir essa semana de estudos. O tema engajamento profético, hoje parte 5, parte final. Eu quero falar do perigo do evangelho light, ou seja, o evangelho mundano, o evangelho misturado. Então, eu creio que isso vai ser muito bem se nós ouvirmos. Não é minha intenção ofender ninguém, né? Não é minha intenção entristecer. A minha intenção é edificar, fortalecer o corpo de Cristo. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus, muitas vezes ela entra em conflito com áreas que ou a gente se arrepende, ou a gente se ofende. Jesus diz: bem-aventurado aquele que não se ofende com a palavra de Deus. Hoje vivemos um tempo em que, em vez de mudar de vida, as pessoas preferem mudar de igreja e procurar um mestre que apoie e incentive o erro das pessoas. Hoje queremos realmente pregar o evangelho genuíno, agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar. Que essa palavra possa chegar até você como algo para te abençoar em Deus, em Cristo Jesus. Nós falamos durante toda essa semana, de forma muito breve, sobre a proposta de Deus e a proposta do diabo. Elas são muito claras, muito nítidas. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo ele não está brincando. Ele quer realmente nos matar, roubar e destruir. E nós precisamos pegar firme, irmãos. Quando falamos em engajamento profético, nós falamos que para prevalecer espiritualmente, nós precisamos tomar a graça. Nós falamos isso na parte 4. Aqui em Mateus capítulo 23, versículo 15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, condutores cegos. Amados, então os fariseus procuravam pegar uma pessoa que era ateu, ímpio, e transformava ele num prosélito, ou seja, um adepto para a religião deles, né? Pegava aquela pessoa e convertia ela ao judaísmo. E ele diz: olha, quando eles entram na religião de vocês, eles pioram. Vocês conseguem piorá-los e fazê-los agora 2 vezes dignos do inferno. Ou seja, se antes eles estavam mal, agora quando entraram para a religião de vocês, eles estão 2 vezes pior. Então, quando nós declaramos guerra ao diabo, precisamos fazer realmente com convicção de todo o coração pela graça. Porque se nós formos mornos, nós vamos começar a apanhar do inimigo mais do que nós apanhávamos quando estávamos no mundo. Então, a pessoa que ela entra numa religiosidade humana, ela sofre mais do que os ímpios. Por quê? Ela declara guerra ao inimigo, se batiza nas águas e depois de declarar guerra ao inimigo, ela começa a dar oportunidade. Começa a dar lugar às trevas, não renunciando às obras do diabo. Ou seja, imagine declarar guerra ao inimigo e depois dar oportunidade para ele te bater. Portanto, nós precisamos do evangelho genuíno. Até Paulo disse em Gálatas capítulo 1, que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse o evangelho da graça, era amaldiçoado, mesmo que fosse um anjo do céu. Porque o evangelho da graça é o único que realmente nos ajuda a vencer o diabo, a vencer a carne, o mundo e estarmos aprovados para o arrebatamento. Um evangelho falsificado, mundano, um evangelho light, né? O que é light? Quando você tira a gordura. Então você faz um alimento light para a pessoa que não quer engordar, né? Então alimento suave.
Aqui o que nós estamos falando de evangelho light, entre aspas, é o evangelho peronomútil. É o evangelho onde o cristão não precisa de renunciar. Não precisa realmente largar o mundanismo, a carnalidade e o pecado pela graça. Então a pessoa ela fica em cima do muro. E ela começa a apanhar do inimigo e não sabe por quê. Ela fica atribulada. Aqui ele diz em Mateus 23,15: vocês pegam uma pessoa, transformam ela num prosélito, né? E aí essa pessoa piora 2 vezes. Eu queria que você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em 2 Pedro. Eu vou ler com você aqui. 2 Pedro, capítulo 2, tá? Pega lá a tua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19. Então, eu quero falar aqui nessa última parte, de maneira breve, que Deus me ajude. Vou colocar o relógio aqui. Sobre a importância de nós não apenas orarmos, mas prevalecermos em oração. De nós realmente sermos aqueles que vencem o diabo, o mundo da carne, e que naquele dia vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Né? Porque prevalecer de fato, né? Quantas pessoas que estão derrotadas, conformadas, misturados com o mundanismo e enganados. É triste, né, irmãos? A pessoa pensa que está servindo a Deus, ela pensa que está no cristianismo e na verdade ela está no mundanismo gospel. Ela pensa que realmente está salva, mas naquele dia vai ouvir o quê? Aparte-se de mim que eu não te conheço, porque você tem iniquidade no seu coração. Ou seja, aquele pastor, ele não tratou a questão da alma. Ele não limpou as vestes, ele não realmente ensinou o povo a sair do mundanismo, da carnalidade e escapar. Então a pessoa está ali frequentando uma igreja, mas o coração dela ainda é mundano. O diabo ainda tem o quê? Lugar para colocar iniquidade. E você sabe que no céu não entrará pecado. Pastor, como é que eu faço? Eu vou te falar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante. Está com a tua Bíblia aí? 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, o tal também se faz servo. Em Romanos 6,16 diz que aquele que eu me entregar será o meu Senhor, ou a Cristo ou ao pecado. É claro que nós pecamos, mas nós nos arrependemos e nós aprendemos que pela graça nós temos o que? O perdão e o poder para ir aos poucos saindo daquele pecado. É um processo, né? Nós vamos falar sobre isso. Então aqui está dizendo que esses tipos de mestres, entre aspas, eles prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos, sendo eles mesmos contaminados. Então são cegos, guiando cego, o que acontece? Ambos cairão na cova. Aqui diz, continuando o texto: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor não lhes fora conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe um provérbio verdadeiro que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador da lama. Então o cão começa a ter convulsão, porque ele comeu algo que fez mal. Aí ele começa a suar, fica verde de dor. Aí ele finalmente vomita aquela comida. Aí ele tem aquele alívio, ele, ai, quase morri. E dá uma volta para cá, dá uma volta para lá. De repente ele olha aquela comida e fala: mas será que não é bom para comer de volta, tá vendo? A lama é assim, você tira a porca, lava ela, coloca um laçarote de fita, de seda, perfume importado. Daqui a pouco você vira as costas, a porca corre lá e volta para a lama e se afunda novamente. O que ele está falando? Que a tendência do ser humano, depois de receber Jesus, é voltar-se para os mesmos pecados. Aquilo que uma vez ele viu como pecado, com o tempo ele começa a não ver mais como pecado. A tendência do ser humano, ele vai se acomodando, baixando a guarda e o inimigo vai ganhando terreno.
Porque é assim, quando a gente declara guerra ao inimigo, vem um, vem dois, vem três, vem sete. Então o inimigo ele vai atacando. E a pessoa ela não vai se convertendo, ela não vai realmente se entregando a Deus de fato. Ela está ali frequentando de forma suave. Ela está ali buscando uma bênção, um cargo, né? Mas ela não está se convertendo, não está se preparando nessa batalha espiritual. Não está se revestindo toda a arma do Espírito. O que acontece por essa falta de engajamento espiritual? Né? O inimigo vai se cegando. E aquilo que ela chamava de pecado, ela já não vê mais como pecado. Então o cão volta para o seu vômito. E a porca lavada volta para a sua lama. Então, irmãos, você sabe como uma pessoa entra na igreja humildezinha. Ele entra na igreja, irmão, né? Simples, reconhecendo que precisa de Cristo. Daqui a pouco, sabe quem está falando? Ah, eu sou muito importante, eu preciso de holofote, eu preciso de aplauso. A pessoa ela começa a achar que é alguma coisa. O inimigo cegou ela, enganou ela. Ela perdeu a simplicidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, diz: cuidado para não perder a simplicidade e perder Cristo de vista. Então a pessoa ela entra na igreja reconhecendo que ela precisa ser ministrada, que ela precisa se santificar, que ela precisa se arrepender. Daqui a pouco ela está dizendo: quem precisa se arrepender é aquele. Começa a ver defeito de todo mundo e vai só para comentar o defeito dos outros. Não perdoa mais, é arrogante. Com o tempo a pessoa tende, é assim, ó, eu estou diante da palavra, ou eu me converto ou eu vou ficando cada vez mais cego. Ou seja, diante da palavra, ou eu melhoro ou eu pioro. Eu nunca vou ser o mesmo. Nunca. A Bíblia mostra que é impossível para eu ser o mesmo. Ou eu melhoro ou eu pioro, né? Então o que nós vemos assim, ó? Que o evangelho é uma proposta. Se eu ficar calado, eu estou dizendo não. Ou eu digo sim ou eu digo não. Se eu estiver calado, eu estou dizendo não. Se eu estendo um presente para você e digo quer, e você fica calado me olhando, você não recebeu o presente. Então, quando eu declaro guerra ao inimigo, eu entro numa batalha espiritual seríssima. Que ou eu realmente me converto, ou eu começo a apanhar do inimigo. E aí existem muitos perigos dentro e fora da igreja. A Bíblia diz que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que significa isso? O inimigo, através do joio, tenta colocar escândalo, frieza, contenda, mau testemunho, para a pessoa desanimar e dizer: não vou mais para a igreja, porque eu vou lá, aquele povo lá, tudo hipócrita, e começa a ver o defeito de um de outro e desanima, né? Ou coloca na pessoa uma soberba para ela achar que ela é importante, que ela é melhor que os outros, que ela não é falha, que todo mundo está falhando menos ela. Ela começa a achar que tem que ter tratamento VIP, tapete vermelho, holofote, e aí ela começa a achar muito importante, né? E aí ela começa a afastar da palavra de Deus. No início ela estava com a simplicidade ali, a palavra trabalhando, a palavra restaurando, aquela atmosfera, irmão afirma irmão. Daqui a pouco a pessoa começa a achar que ela é melhor que os outros. Então o que acontece, meus amados irmãos, é que é uma guerra espiritual e o inimigo ele é muito astuto. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Então é uma batalha espiritual seríssima, seríssima. E que ou nós vencemos ou somos vencidos. Ou nós realmente renovamos a nossa mente, ou somos cegados e enganados. Então a pessoa ela vai para a igreja e ou ela renova sua mente, ou ela ficando cada vez mais cega, né? Então aquilo que nós vemos em Mateus 23,15, do Evangelho Light, ele produz cristãos meia boca que apanham do inimigo. Nós sabemos que para vencer o diabo é preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso estar debaixo do sangue de Jesus, perdoando, decidido a perdoar, né? Decidindo a estar ajudando cada um com o seu dom, contribuindo no corpo de Cristo. Então, quer dizer, essas questões são muito sérias. Porque o Evangelho Light ele dá a impressão de que você não está numa guerra. De que não está acontecendo nada, que você pode brincar com o pecado, que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então a pessoa ela faz um voto que entrega a sua vida para Cristo, toma a vida de volta. Aí se mistura com mundanismo, carnalidade, ela não se enche do Espírito Santo e fala: por que a minha vida não vai? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que tudo dá errado? Ela não consegue entender. Ela está numa batalha espiritual e a entrega dela é muito pequena. Deus não consegue livrá-la. Ela está numa batalha espiritual seríssima, só que ela não está lutando, ela está apanhando. Ela não está realmente fazendo aquilo que Deus espera que ela faça.
Ela está pensando, não, Deus vai me livrar, Deus é bom, Deus é amor, Deus vai me dar vitória, Deus vai me prosperar, Deus vai me curar. Não, 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 isso vai acontecer, vai cair na minha cabeça por acaso. Não é assim, é uma parceria. Em Lucas 11, versículo 16, diz assim. Lucas 11, 16. E outros, tentando Jesus, lhe pediam um sinal do céu. Olha só. Jesus pregando a palavra e as pessoas pedindo o quê? Resultado. Irmãos, a gente está pregando a palavra, o irmão... irmão, ora por mim. Irmão, ore por você mesmo. Se encha do Espírito Santo. Eu vou orar por você, claro que eu vou. Mas sabe, os discípulos, ao invés deles realmente ouvirem a mensagem, Jesus estava pregando, Jesus, manda ele dividir a herança comigo. Quer dizer, as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas querem a bênção. Elas querem um milagre, fast food. Sabe, coloca uma moedinha ali, cai a bênção aqui. As pessoas não querem se converter, não querem se arrepender. Você pode ver, irmão. Se eu escrever ali assim, ó, irmão, vamos ouvir a palavra do Senhor? As pessoas não têm ânimo para isso. Mas se eu colocar ali assim, quem quer oração? Aí um monte de gente escreve embaixo, eu quero. Cabe tudo destruído, tudo errado. Por quê? Porque não está sabendo vencer o diabo. Eu quero te ensinar a vencer o diabo. Irmão, melhor do que eu te dar um peixe, eu te ensinar a pescar. Porque aí você saber se livrar. Claro que eu vou orar por você, claro que eu te amo, é claro que eu vou orar sempre por você. Mas não é de oração que você precisa, é de entendimento. O que você mais precisa não é da oração dos irmãos. O que você mais precisa é aprender a vencer o diabo. É aprender a lutar e prevalecer em oração. É aprender a expulsar da sua vida aquilo que o diabo está tentando contra você. É aprender como ser forte, sábio, separado, ungido. É isso. Então vamos gerar águias. Aqui em Lucas 11, 26 diz assim. Ó, que o inimigo vem, né, depois que ele saiu, acha a casa varrida, adornada, mas vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita o último estado daquele homem é pior que o primeiro. Então o diabo, quando você recebe Jesus, ele sai. Só que ele diz, eu vou voltar para minha casa. Então o cristão, ele vai para a igreja, recebe Jesus, levanta a mão, se batiza nas águas. E aí começa uma batalha espiritual. E o pastor diz, não precisa largar o mundanismo, não. Não precisa largar a carnalidade, não. O inimigo fala, ele tem o que é meu, eu posso atacar. Ele está dando lugar para as coisas minhas, então eu posso atacar. Perde feio. Perde feio. Não prevalece. Não vence. Cada vez pior. Declarou guerra ao inimigo e dá lugar ao inimigo, dá brecha ao inimigo, porque o pastor não me ensina como fechar as brechas para o inimigo. Jesus diz em Lucas 14:33 que se você e eu não renunciar tudo que é do diabo, nós não podemos ser discípulo dele. Quando o diabo veio para pegá-lo para ele ir para o Getsemane, estava saindo do Getsemane para ir para a cruz, né? Ele pegou e disse assim, lá vem aquele que não tem nada em mim. Então se o diabo tiver lugar na nossa vida, porque a carta de Efésios foi escrita para nós, para a igreja. Está lá escrito no capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque é possível dar lugar ao diabo sem perceber. Se o pastor não ensinar o que é do diabo, o que é de Deus, o que tem que ser renunciado, o que tem que ser confessado como pecado, porque hoje uma igreja não prega pecado, não prega renúncia, não prega separação do mundanismo da carnalidade, é um oba-oba, vale tudo. Você só frequenta aqui, joga o envelope ali 10%, eu não vou falar contra pecado, não vou falar contra carnalidade, mundanismo, pode tudo pode, só não pode proibir, você está frequentando aqui, eu vou orar por você, tua vida vai mudar, e a pessoa cada vez mais angustiada, o que está acontecendo? Está acontecendo, entende como é? A pessoa está numa batalha espiritual e o pastor está enganando ela. Porque o pastor está dizendo que não precisa renunciar ao mundanismo, à carnalidade, que pode fazer a obra de Deus misturado com pecado, com carnalidade, que não dá nada. E a pessoa está apanhando o inimigo, porque o inimigo tem lugar, tem brecha. O inimigo tem oportunidade, ele tem uma condição, só que o pastor não ensina direito. E ele prega um evangelho light, que não custa nada, não tem cruz, não tem renúncia, não tem separação do mundanismo da carnalidade.
Não precisa, você pode continuar o mesmo. Só frequenta aqui, trabalha aqui nos cultos, ajuda aqui no grupo, dá um dinheirinho e fica aqui nos cultos e participa dos seminários pagos, compra alguma coisa na cantina ali, participa aqui e tal, e faz uma campanha aqui comigo e tal. E a vida do camarada é cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos numa batalha contra Satanás e o pastor é cego. E o pastor não ensina as pessoas a romperem 100% com Satanás. Você não pode vencer Satanás se você não romper 100% com Satanás. Se ele tiver 1%, eu digo para você, se eu te der um copo de suco de laranja com uma gota de esgoto ali que eu tirei ali das baratas ali, só uma gotinha de nada, irmão, uma gotinha de esgoto, assim, ó, só uma gota de esgoto. Eu digo assim, ó, é quase tudo suco de laranja, eu só tenho uma gotinha de esgoto com barata aí. Você toma esse suco? Não toma? Porque essa gota contaminou todo o suco, é ou não é, irmão? Assim, não adianta dizer eu amo Jesus. Se você não renunciar ao que é do diabo, você pode morar na igreja, ter dons, trabalhar na igreja, o diabo ainda tem lugar na vida da pessoa. Se você der 99% do teu coração para Jesus e der 1% para Satanás, esse 1% ele arrebenta com a pessoa. Por quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Por quê? Porque quando eu chamo o pecado de pecado, e estou ali diante do Senhor, Senhor, perdoa, cobre com o teu sangue, me ajuda a me renunciar disso, ajuda a largar isso, Deus tem misericórdia. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, que quando eu confesso o pecado, com a intenção de largar o pecado, eu estou me humilhando, Deus tem misericórdia. Mas quando eu faço o corpo mole, só esse pecadinho aqui não tem problema, em todos os outros eu largo, mas esse aqui não. Eu largo tudo, menos isto. Aí tem um pecado de estimação. Aí, naquele pecado, naquela brecha que a pessoa não está disposto a renunciar, que dá lugar ao inimigo, ali ele apanha do inimigo. Ali ele não prevalece em oração. Aí ele ora e apanha. Quanto mais ele reza, mais assombração aparece. Por quê? Porque ele declarou guerra para o diabo, mas ele não renuncia o que é do diabo. E 2 Reis, capítulo 21. Depois ouça novamente essa mensagem. Compartilhe também. Amém, amados? Ajude as pessoas. Tem tanta gente que pensa que está servindo a Deus e na verdade os pastores estão enganando. Por quê? Porque eu ensino que para servir a Deus tem que romper 100% com Satanás. Se eu romper 99% com Satanás, ele ainda me bate. Eu ainda vou sofrer. Dá dó, irmão, de ver alguns irmãos trabalhando no púlpito com último grau de depressão, trabalhando para Deus e apanhando do inimigo. Trabalhando para Deus, irmão, e tem um demônio dentro de si. Às vezes tem 7. E aí começa a defender o pecado e pregar aquilo não nada a ver. Irmão, outro dia eu fui na página aí do irmão e coloquei um texto bíblico. Contra a Bíblia não tem como, né? Coloquei um texto bíblico, assim, ó. Falando contra competições. Gálatas capítulo 5 fala da obra da carne. Fanático, papai, risadinha, rostinho, todo mundo defendendo aquilo. Não quero abrir mão disso, não. Não. Quero ser evangélico e continuar misturado com essas coisas que desagradam o Senhor. O que eu fiz, irmão? Paguei meu comentário, saí da página, bati o pó, tchau. Fiquem aí, vocês já ouviram. É assim que está hoje, irmão. Ninguém quer ouvir o evangelho genuíno. Ninguém. Todo mundo só quer bênção, vitória, milagre. Ore por mim, irmão. Mas se converter, se arrepender, se entregar para Deus, largar os ídolos e o mundo ali. Eu quero um evangelho que não me custe nada, que eu não preciso fazer nada, só bênção e vitória, e eu vou continuar no mundanismo, na carnalidade, no pecado. É isso que eu quero. Então as pessoas, irmão, elas se enganam. A Bíblia diz que nos últimos dias, né, as pessoas vão procurar mestres que digam que o seu pecado não tem importância. Quando você prega a verdade, todo mundo, eu amo Jesus. Jesus é verdade. Então a pessoa fala, eu amo a verdade. Ama nada, você ama, é mentira. Porque quem ama as obras da carne ama a mentira. Como é que eu digo que eu sou cristão? Se tá lá, obras da carne, né? E eu gosto. Então eu não amo Jesus. Jesus, quem me ama é aquele que guarda a minha palavra. Agora veja, irmão.
eu recebo a unção de Deus. Olhe a que ponto eu chamaria isso de acéfalo. Sabe o que é acéfalo? É uma pessoa sem cérebro. Acéfalo. Agora veja, Deus me unge para vencer a carne. Deus me unge para vencer a carne. E Deus diz, ó, a obra da carne é isso aqui, ó. A obra da carne é isso aqui. Eu te dando unção para você renunciar a isso. Aí eu pego aquela unção para praticar as obras da carne e dizer que é para a glória de Deus. Até onde vai, irmãos, a cegueira de uma pessoa? Jesus me unge para eu cooperar com você. O dom que Deus me dá para me passar para você de graça. Tudo que Deus me dá é para lavar os seus pés. O corpo, ele coopera. Sabe qual é o contrário de cooperação? É competição. É eu usar o que eu tenho contra você ou para ser melhor que você. Né? É verdade, Miss Charlana. Então veja só. Hoje é tal de morreu, foi pro Senhor, né? Se matou, foi pro Senhor. Não, se matou, aquele que destruiu o templo do Senhor vai pro quinto dos infernos, vai pro braço do capeta, pro colo do capeta. Então veja só. Aí, meus irmãos, é o capeta incentivando o suicídio, né? Aí, meus irmãos, vamos dar um exemplo. Jesus diz assim, ó, eu te ungi, Carlos, para você curar os enfermos, consolar os tristes, pregar para as pessoas largar o mundanismo, a carnalidade. Ele me dá uma diretriz específica. Vamos se engajar com a agenda de Deus. Vamos se engajar. Você me perdoa, irmão, que eu estou sendo muito longo. Já era para me terminar, mas é que eu tenho coisa ainda para falar. Vocês me perdoem por estar me alongando, mas é que é muito importante. Aí o Senhor me dá essa unção para eu me engajar no projeto dele. E renunciar à carne. Ou seja, me encher do Espírito e renunciar à carne. Certo, irmão? Certo, irmão? Então Deus disse, ó, com essa unção você vai vencer a carne, com essa unção você vai fazer algo específico. Eu quero que esteja envolvido em consolar os tristes, o órfão, a viúva, que você prega o evangelho, que você liberte os cativos. É isso que eu quero que esteja envolvido com as obras do Espírito. Amém? Irmão, eu te dei unção para você se envolver com as obras do Espírito. Amém? Amém, irmão? Aí eu pego aquela unção, irmão, e fala assim, a minha igreja vai lutar com a tua igreja. Vamos fazer um time de futebol aqui, nós contra vocês. Mas nós não estamos competindo não, é só para ver quem é o melhor. Nós não estamos competindo não, é para a glória de Deus. E quando eu marcar o gol, eu aponto lá para o céu e digo assim, foi Jesus que me ajudou. Como é que Jesus vai me ajudar a fazer uma obra da carne? Como é que Jesus vai me ajudar, eu rebelde, fazendo o contrário do que ele mandou? Ao invés de eu estar me exercitando em piedade, em cooperar no Espírito, eu estou competindo na carne? Não estou competindo não, irmão. Eu estou só brincando, é só uma brincadeira. É só um lazer. Irmãos, aquilo que não ajuda eu crescer em piedade, em amor, me ajuda a crescer em competição. Aí eu sou um pastor, irmão. A minha igreja vai orar por mim. Eu vou colocar uma luva de boxe aqui, ó. Vou colocar uma luva de boxe, porque eu sou atleta de Cristo. Aí eu vou dar um soco ungido no irmão, e quando ele cair eu vou apontar assim, ó, sou atleta de Cristo, Deus me deu unção para me derrubar ele. Glória a Deus, irmão. Não fui eu não, foi Jesus que me ajudou, foi Jesus, glória a Deus. Olha que lindo, quando ele quebrou o outro, ele levantou a camiseta e falou, Jesus, como é que eu vou usar o nome de Jesus para uma obra da carne? Como é que eu vou fazer o contrário do que ele mandou e dizer que eu sou atleta de Cristo? Atleta de Cristo está envolvido em curar enfermos, expulsar demônios, consolar os tristes, orar, jejuar, largar o mundanismo, a carnalidade, se encher do Espírito Santo. Esse é atleta de Cristo. Como é que eu sou atleta de Cristo e estou me exercitando na carne, fazendo aquilo que ele disse que os que fizerem tais coisas não herdarão o reino do céu, e ainda uso a desculpa dizendo, não, mas eu sou atleta de Cristo. Não, mas Jesus precisa de pessoas em todas as áreas, ele está evangelizando. Ele pega lá assim, na hora que ele vai jogar o boxe, ele tem uma sala onde ele prega o evangelho. E todos os jogadores de boxe lá estão ouvindo a palavra. Graças a Deus que ele está convertendo todos os boxeadores agora. A primeira coisa que o boxeador tem que fazer é largar de dar soco na cara dos outros. Se ele quer, vai gerar convertido ou vai continuar no boxe? Então a pessoa, ela está na capa da Playboy, ia dar o dízimo das fotos pornográficas, do filme pornográfico, e está evangelizando todo mundo lá na Playboy. Irmão, estou ganhando todo mundo para Cristo. Só que continua na Playboy. Só continua na competição. Só continua aquele ator lá, saber que ele é evangélico, e ele continua mentindo, ganhando por mês para enganar as pessoas, entreter as pessoas na mentira. A Bíblia diz em Apocalipse, aqueles que amam ou praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. Aí a pessoa está ali naquele meio, ganhando as pessoas, dizendo que elas podem continuar naquele meio. Elas ganharam, elas são agora
atleta de Cristo ou são artistas de Cristo dentro do mundanismo, pregando no mundanismo, dizendo que as pessoas podem continuar no mundanismo, cantando música secular. Sabia aquele cantor secular que canta música safada, que faz aquele show safado? Ele se converteu, irmãos. E no show safado dele, ele prega para as pessoas receber Jesus e continuar na safadice. E toda a banda safada são evangélicos, irmãos. E ele diz que pode continuar, porque a profissão deles não tem problema nenhum. Porque na verdade Deus só quer o coração, e pode continuar, porque música é arte. Na verdade isso aí não afeta, isso é a profissão deles, né, pastor? Como é que ele vai largar? É a profissão deles, né? Então, existem profissões que são incompatíveis com o evangelho. Existem profissões que você não vai poder. Se você é um médico que faz tráfico de órgãos, se você é um advogado que mente, se você é um ator pornô, se você tem uma profissão que vai contra a palavra de Deus, você tem que mudar de profissão. Porque não dá para fazer os dois. Aí é que entra o pastor que diz, nada a ver, se você está dando 10%, pode continuar. Gera o quê? O evangelho light, que gera o quê? Bastardos, mornos, vômito de Deus. Me perdoe estar estendendo, irmão, já era para me ter terminado, mas eu preciso concluir isso aqui. É muito importante. Me perdoe. 2 Reis, capítulo 21, versículo 9. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. O evangelho hoje está permitindo coisas que Cristo não permite. Esses pastores estão liberando o que Deus não libera. Eles estão falando em nome de Beelzebul, falando que é Deus que está falando. Eles estão gerando pessoas amaldiçoadas e malditos. Eles estão enganando o povo, dizendo que são pastores, mas não são. Porque eles estão liberando o que a Bíblia proíbe. Eles estão dizendo que não dá nada, o que Deus diz que dá o inferno. Então eles estão gerando pessoas que vão ser combustível do inferno. Esses falsos pastores serão os maiores tormentos do inferno. Aquele que diz que o pecado não tem importância ainda dá risada. Ah, lá isso é salgado, pastor Carlinhos. Você é muito fanático. Lá que você é radical, rapaz. Não precisa disso não. Ah, para com isso, pastor. Jesus é amor. Para de me julgar, você não tem amor, não. Eu tenho amor, eu não quero que você vá para o inferno. E as obras da carne, em Gálatas 5, diz que os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. 2 Reis 21, versículo 9. Porém não ouviram, pois Manassés de tal modo os fez errar. Fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha, eles fizeram pior que os ímpios e as nações ímpias. Eles pecaram mais que os ímpios. Irmão, tem igreja que faz coisa que os ímpios não têm coragem de fazer. Porque um pastor que tem coragem de cobrar dinheiro do povo e mentir para o povo, enganar o povo, tirar dinheiro do povo, ele é pior que um satanista. Tem gente que tem certeza que Deus não existe, por isso vira pastor. Porque ter coragem de vender a palavra de Deus, fazer comércio da fé e ainda dizer em nome do Senhor, é Deus que me mandou fazer isto, irmão, esse tipo de pessoa ele é pior que um ímpio. Ele é pior do que um feiticeiro. Muito pior, porque tem feiticeiro que é bom de coração. Então a igreja tem às vezes o melhor tipo de pessoa e o pior tipo de pessoa. Então tem pastor que está enganando o rebanho. Ele não está mostrando para o povo que eles precisam renunciar para ir para o céu. É renúncia zero. Então esse tipo de pastor é perigoso, porque a pessoa pensa que está ouvindo a Deus e está ouvindo um demônio. Em muitos púlpitos de igreja, irmãos, o pastor lá é o Satanás. O homem que está lá é apenas um marionete. Quem está dentro dele ele é o capeta, né? Então quando ele abre a boca, ele diz, não tem problema, pode sim, tá liberado. E o povão, o pastor tá falando, então tá bom, né? E aí o que tá acontecendo? As pessoas, elas apanham do inimigo, perdem feio. Porque frequentam uma igreja com o evangelho light, aonde aquilo que Deus proíbe, eles permitem, para agradar as pessoas e tirar dinheiro. Então Deus diz, não, sim, eles são bonzinhos, que pastor bonzinho. Pastor Carlinhos falou que não podia, mas o meu, né, me lembro de uma pessoa, né, eu falei para ele assim, olha irmão, isso aí é pecado, isso aí não pode. Isso aí é pecado, né? Aí, né, o pastor pegou e falou para ele, vai campeão que Deus é contigo. Ô, glória a Deus, fogo puro. Esse pastor é bom, esse tá me apoiando. Esse é de Deus. Carlinhos é fanático, ele é muito radical, ele é muito doido, muito salgado. Ai, graças a Deus que eu larguei aquele pastor Carlinhos lá. Mas não é o pastor Carlinhos, mas eu não inventei essa palavra, só tô lendo ela pra você. Né?
Então, ai, que alívio. Agora meu pastor disse que eu tô certo. Oh, glória a Deus. Agora encontrei um pastor de verdade. Esse é bonzinho. Então o que nós vemos hoje, irmãos, o Evangelho Light é um evangelho que, enquanto engana as pessoas com o pecado, mundanismo, carnalidade, humanidão, vai roubando a salvação do camarada. Vai gerando mornos. E naquele dia, irmão, vai ser uma grande surpresa. A Bíblia diz: adúlteros e adúlteros, não sabem que amizade com mundanismo é inimizade com Deus? Mas dá para misturar, pastor, mundanismo e igreja dá para misturar, que não dá nada. Deus é amor. A Bíblia diz que não. 1 João 2,15 diz que aquele que ama o mundo não verá o amor de Deus. Tiago 4,4 diz que é inimigo de Deus. Mas esses pastores dizem: não, pode misturar que não dá nada. Então são derrotados, são conformados, né? São pessoas infelizes, coitados. Eu tenho dó desse povo. Tem muita gente lá boa, sabe, que está sendo enganado. É uma pena que hoje, irmão, nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra, ninguém quer ouvir a verdade. Mas a gente continua pregando. A gente continua pregando e vamos até o fim, amém, irmão? Vamos até o fim. Jeremias 5,28 diz assim: engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Olha, mesmo. Israel estava fazendo pior do que as nações pagãs. Hoje se vê na igreja, irmão, a pessoa, ela está ali no lesbianismo, pondo a mão nas crianças e dizendo que é líder de crianças. Está ali com a vida, precisando de arrependimento, de conversão. E é líder. O rapazinho lá fornicando com a namorada, mas no sábado ele toca violão, toca bateria. E ele é líder dos jovens. E daí, o que tem? Nada a ver. Deus, para com isso, pastor. Para com isso. Renúncia, arrependimento. Não se prega mais. Não precisa disso aí. Contanto que você é frequente e me dê o dinheiro, o resto não tem problema. Não precisa mudar em nada. Pode continuar mudando, carnal, não tem problema nenhum. Oséias capítulo 5, versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Então passou-se o tempo e não geraram salvos, geraram bastardos. Geraram pecadores em séries. É uma fábrica de pecadores em série. Vai entrando ali que nem um moedor de carne. Sabe um boi pro matadouro? Vai entrando ali e vira carne moída. É triste, irmão. Dá dó, irmão. Dá dó de ver, né? O tipo de pessoa. Um povo saqueado, um povo roubado, como diz Isaías 42, 22. Eu não tenho mais tempo, eu quero orar com você. Me perdoe por me alongar. Eu tinha a proposta de 30 minutos, mas já está em 45. Vocês me perdoem. Porque fica cansativo aos irmãos que trabalham. É difícil ouvir um áudio muito comprido, um vídeo muito longo, aí acabam não assistindo, né? Mas eu não posso deixar de falar. Eu fui ungido para falar a verdade, irmão. Se eu não falar, então é melhor mudar de profissão. Eu sempre digo, irmão, se for para ficar enganando as pessoas, eu prefiro mudar de profissão. Eu vou no semáforo, né, no sinaleiro ali, no sinal, né, que dizem em algumas cidades, e vou vender poncã, mimosa, mexerica, como é que é? Mimosa, poncã, mexerica, bergamota, sabe aquela que tem a casca grandona assim, tem bastante vitamina C dentro? Prefiro mudar de profissão, irmão, e vender laranja no semáforo, passar vitamina C para as pessoas, do que ficar no púlpito enganando, gerando bastardos, por causa de dinheiro, ficar enganando o povo. Eu não quero, irmão. Se não for para gerar pessoas cheias do Espírito Santo, águias, pessoas que vão para o céu, né? Eu prefiro mudar de profissão. Porque eu me recuso a fazer parte do evangelho comercial, do evangelho light. Irmão, você pega 10 pastores, 9... Você pega 10 pastores na internet, 9 disse competição não tem problema. Eles mesmos têm o time do coração, eles mesmos. Eles mesmos estão misturados com esportes violentos. Eles mesmos veem música mundana. Eles mesmos estão misturados com prostituição sem arrependimento. Eles mesmos. Agora, se o líder está cego, imagine o rebanho. Aí quando eu digo, o perigo do evangelho light, o perigo de você ouvir um pastor que diz, pode fazer aquilo que você vai para o inferno. Não tem problema, não dá nada, quando na verdade dá o inferno.
Você já pensou, irmão? Que conselho maligno eu dizer para uma pessoa, pode pular do 12º andar, pode pular, não dá nada. A pessoa vai se esborrachar lá embaixo e vai morrer. Esses pastores permitem aquilo que Deus disse, se você fizer isso, você vai para o inferno. E ele disse, não vai. Não parece a voz de alguém? Quando Deus disse em Gênesis 1:2, não toca nisso que você vai perder o jardim. Aí vem, não dá nada. Não morre não. Não parece a mesma voz na boca desses pastores? É a mesma voz da quem, irmãos? Daquela mesma serpente. Irmão, tem vidas que estão profundamente adormecidas. Sem azeite, apagadas. Não oram mais. Se você ouvir esse tipo de gente, irmão, você vai para o mesmo lugar que eles. Para o quinto dos infernos. Cuidado com quem você escuta, hein, irmão. Porque tem muito demônio transfigurado em apóstolos. Pastores, presbíteros, levitas. Esse tipo de gente é a pior espécie que existe. Eles têm 7 demônios. Eles são hábeis para tirar o seu dinheiro. E dizer para você que pecado não é pecado. Alisar você. Eles são tão bonzinhos com a tua carne. Pode sim. Deus é amor. Pode fazer. Deus diz para renunciar? Não precisa renunciar não. O profeta verdadeiro é aquele, irmão, que vai atacar a tua carne. O profeta verdadeiro é aquele que vai te tirar da zona de conforto para uma vida de renúncia, de cruz, de santificação. A mensagem verdadeira nunca foi popular, sempre foi rejeitada. Sempre vai ser. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que você tem ouvido esses áudios. Eu louvo a Deus, são poucos, irmãos. Se eu estivesse aqui profetizando por anjos aqui, ó, essa live aqui estaria com centenas de visualizações. Mas porque eu estou pregando o evangelho genuíno, 1, 2, 3, 5, 7, 10, não é? Sempre são bem pouquinhas pessoas, não é, irmão? Mas eu não estou procurando ser popular, nem famoso, nem ganhar dinheiro. Eu não estou procurando nada disso. A minha única plateia é o Senhor, Ele está me olhando, ó. Se Ele disser para mim, gostei dessa mensagem, Carlos, para mim já basta. Eu prefiro agradar o Senhor do que as pessoas. Irmão, você quer ver uma coisa que me deixa feliz? É alguém ouvir esse evangelho e seguir comigo. Ano após ano. Mas você quer ver uma coisa que me deixa feliz? É alguém se eu vender com essa palavra assim, não quero não, e pegar e virar as costas e ir embora. Eu fico muito feliz. Vai viver a sua vida, vai caçar o seu caminho, o seu morno, vai lá. Vai viver o teu evangelho, light lá. Caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me peça aí. Então tem pessoa que só serve de atrapalho. Jesus, quando queria fazer milagre, tirava os incrédulos da sala. Tem gente, irmão, que a melhor coisa que ele pode fazer é se afastar de você. Porque ele não quer Deus e quer trazer peso. Então, o que nos une é o propósito, irmão. Coisa mais linda, irmão. Sabe por que nós estamos sempre juntos nessas lives? Porque nós temos o mesmo propósito. O mesmo espírito. Isso que nos une. Agora que ele tem um espírito diferente, não gostei dessa mensagem, não. Não vou ouvir mais, não. Eu não quero mais saber, não. Por quê? Porque tem outro propósito. Qual que é o propósito? Pecar. Viver uma vida morna. O morno não gosta dessa mensagem. Essa mensagem aqui, ela é muito salgada para o morno, né? Mas para aquele que vai para o céu, irmão, essa palavra é como mel. Ela vem do céu. Pai, em nome de Jesus, confirma essa palavra. Ajude o meu irmão e minha irmã, Senhor, a discernirem. A tua palavra diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. De maneira alguma seguirão os estranhos. Ajude, meu Deus querido, a nós discernirmos o evangelho. Seguirmos a tua palavra. A porta é estreita, o caminho estreito. Muitos procurarão entrar e não conseguirão. Pai, nos livra dos falsos profetas, nos livra de ser falsos profetas, nos livra de sermos hereges, nos livra de acrescentar algo ou tirar algo, nos ajude a pregar a verdade. Até o fim, não importa, Pai. Como Jesus falou para os discípulos, vocês não querem ir embora também? Tchau, eu vou começar tudo de novo. Como Deus falou para Moisés, esse povo não me quer, eu vou começar tudo de novo com você, Moisés, uma nova nação. Pai, tem algumas pessoas que têm ouvido essas lives, têm ido nos cultos gerados. Mas se alguém sair e virar as costas, não faz falta nenhuma. Porque eu começo tudo de novo com 2 ou 3. Não tem problema nenhum. Nenhum. Eu prefiro pregar para 2 ou 3, ó Pai, do que me juntar com os mornos carnais e o evangelho comercial. Abençoe este povo, Pai, com graça, com unção. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você que participou conosco. Você que vai ouvir depois. Logo essa mensagem estará no YouTube. Logo essa mensagem estará no Facebook, aí disponibilizada, e também no WhatsApp. Obrigado por estar comigo essa semana toda.
meditando no tema engajamento espiritual. Não escutamos o tema, mas foi muito agradável. Semana que vem estamos falando sobre uma vida mais profunda. E creio que vai ser muito bênção. Deus tem me dado algumas séries na madrugada, eu tenho colocado, escrito, está aqui no meu coração também, e nós vamos passando aí. E tem sido muito bênção, eu tenho crescido muito com essas lives e tenho aprendido bastante. Em torno de um mês nós gravamos umas 50 lives. Foi muito bom. E tem ajudado, tem tido muitos testemunhos. Muitas pessoas também têm odiado, saído, contra, e eu não me importo, sabe? E olha, irmã, filme cristão pra mim não presta. Filme cristão com coisas sensuais e imorais é errado, a mesma coisa. Porque é mentira, né, irmão? Então, filme cristão com cenas sensuais pra mim não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer uma cena sensual. O Espírito Santo jamais vai fazer uma coisa dessa. Então, quando a pessoa vai fazer um filme, né? Uma vez estava vendo uma série de mensagens bíblicas, né? Filmes bíblicos, né? Aí tinha Sansão lá, com cenas sensuais. Tinha o José do Egito com cenas sensuais. É claro que o Espírito Santo não está nisso. Eu não quero ver filme evangélico, eu leio a Bíblia, ouvir mensagem. O Senhor disse que nós seremos salvos pela pregação da mensagem. Agora pega um ator lá e faz uma cena lá. Não. Isso não ajuda em nada a vida espiritual. Um grande abraço, tá, amigos? Obrigado por participar comigo. Essa live foi longa, me perdoe. Acho que foi em torno de 50 minutos, tá? Mas foi muito bom. Eu creio que vai ajudar bastante pessoas que querem. Quem não quer, vai odiar. Quem não quer, vai criticar, vai deletar. Você pensa que eles veem nada, irmão? Eu ponho lá no WhatsApp lá, tem uns 100 grupos lá e mais ou menos uns 1.200 irmãos. Irmão, se 60 pessoas assistir é muito. Não assiste não. Não vê não, mas de jeito nenhum. Não gostam da palavra. Não gostam. Eles não querem não, irmão. Mas nós vamos continuar falando, porque Deus conta conosco. Se um ou dois ouvir, já tá bom. Amém? Ontem, no final da tarde, né? Eu tinha combinado com a Vanessa e com o Ricardo de a gente ir junto para Colombo, que é outra cidade aqui, né? Então, eu tava me preparando, e aí eles falaram, olha, a gente vai ter uma entrega aqui, não vai dar pra gente ir junto. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou pegar ônibus, eu vou pegar Uber, eu vou até lá longe, chega lá, os irmãos de Colombo não estão prestigiando, não estão participando, né? Fazer uma viagem longa dessa, à toa. Melhor não ir. Aí o senhor tocou no coração, vá. Irmão, eu fui. Deus me deu uma palavra tremenda. Irmãos, tantos testemunhos, tantos testemunhos, tantos testemunhos. Os irmãos da igreja realmente não foram, tinha bem poucos irmãos lá. Mas olha, irmãos, entre o Facebook, o YouTube e os irmãos que me testemunharam no WhatsApp, em torno de 200 pessoas assistiram, participaram e foram abençoadas. Então, se eu não fosse, e se eu não tivesse gravado aquela mensagem que ajudou pessoas? Pessoas de fora, de Goiás, de Toledo, pessoas de Minas Gerais, pessoas de Pernambuco, da Bahia, de vários lugares, estavam ali online assistindo junto com a gente. Então hoje é muito maravilhoso, a gente tem que se dispor mesmo para a obra do Senhor. Porque se um não ouve, outro ouve. Você joga a semente, um cai numa terra ruim, outro cai na terra boa. Então a gente não pode deixar de pregar. A gente não pode se preocupar. Eu me lembro que na manhã de jejum, eu fiz manhã de jejum 20 anos, irmãos. Já fazem 25 anos que eu faço manhã de jejum. 25 anos. Então quando eu ia na manhã de jejum, o povo não ia, irmão. Eu fazia manhã de jejum na terças e quintas, né? Eu ia lá, às vezes, na chuva, irmão. Na chuva. Pegava dois ônibus. Chegava lá, não ia ninguém. A Arlana ia, a Arlana tá aí, ela lembra. Os irmãos não iam, irmão. Eu ia. Ia um, ia dois, ia três. Pregava. Gravava em fita cassete, né? Semana após semana. Depois que eu fui entender que aquelas manhãs de jejum não era para as pessoas, era para mim. Deus estava me preparando para o ministério. Entende? Porque as pessoas não iam, não participavam. Era um, dois ou três. E esses 3 irmãos que iam, continuam comigo no ministério. Um deles está aqui online, aqui em Goiás, Arlana. 3 pessoas que iam, às vezes 4. Quando por muita alegria, nós tínhamos 5 pessoas.
Oh, que maravilha! 5 irmãos. A igreja está lotada. Ninguém ia. Mas aí teve um dia que teve um candidato, um vereador, que ele ofereceu para as velhotas lá um lazer com ônibus e com farofa, com frango. Mão, apareceu velhota de tudo quanto é lado. Lotou o ônibus. Lotou. Saía a velhota pela janela. Não sei de onde que apareceram aquelas irmãs. Irmãs que nunca foram no manhã de jejum. Nunca puderam, nunca podiam aparecer. Quando apareceu aquele ônibus na frente da igreja, irmão, lotou o ônibus, super lotou. Aí eu vi que tinha mais de 60 pessoas que podiam vir na manhã de jejum, mas não vinham. Não vinham. Não vinham. Mas a vida desses 60 irmãs, como é que tá agora? Não sei. Eu sei que eu tô feliz. Só sei que eu tô na paz. Só sei que Deus tá abençoando. Deus me sustentando. Tua vida é uma oportunidade, irmão. A pessoa perde a oportunidade, ela passa. Depois aí começa, ai Jesus, já é tarde, já passou, que nem Esaú já passou, né? A Arlana dirigia para mim as manhãs das primícias, né, Arlana? Que culto maravilhoso lá, fazia de todo o coração. Eu fazia assim, ó, primeiras horas do primeiro dia da semana, começando a semana, na presença do Senhor. Então a primeira coisa que a gente faz, semana começou domingo, primeira coisa, tá na igreja. Primeiras horas, primeiro dia, a primeira coisa, tá na igreja. A Arlana ia fazer as manhãs das primícias, os irmãos não vinham, irmão. Mas se tinha churrasco, aí os irmãos vinham. Se tinha Copa do Mundo ou tinha festa julina, aí os irmãos vinham. Ou malotava. Aquele pátio lá ficava coiado, ficava lotado de gente. Mas pro culto, ninguém. Ninguém. Hoje a gente faz manhã das primícias lá na Gerados. Tem tido um culto bom, graças a Deus. Os irmãos têm vindo manhã cedo ali. Tem tido um culto gostoso domingo cedo, as manhãs das primícias ainda. E a manhã de jejum agora, lá na Gerados, a gente tem tido uma média de 15, às vezes 20 irmãos lá. Que bom, né? Sábado cedo a gente faz um estudo com perguntas e respostas ali no Pilarzinho, manhã de jejum, sabe? E os irmãos têm participado. Sabe, irmãos, eu tô feliz, porque eu acho que eu não fui chamado não para pregar para a multidão. Pode ser que Deus mude isso aí, não sei. Mas eu sempre preguei para plateia pequena, sempre. Sempre foi para poucas pessoas. E eu não quero mudar minha mensagem, não vou mudar. Se Deus me trouxe até aqui, irmão, eu vou até o fim. E o que importa é que Jesus se agrade do que a gente prega, né? Agora, tem irmãos aí que fazem igreja aí, que a igreja lota, né? É, igreja de campanha, igreja de promessa, o que? Lota. Mas eu não quero igreja lotada, eu quero pessoas cheias do Espírito Santo. Entende? Mas se Jesus quiser lotar a igreja também, pode lotar. Mas que seja para se converter, se arrepender, largar o mudanismo, largar a carnalidade. Eu acho que não é muita gente que quer isso não, né? Um grande abraço. Foi muito bom essa live, irmãos. Que Deus te abençoe. Já são quase 5 horas, estamos concluindo. Se Deus permitir, às 8 horas eu quero trazer uma palavra. Os irmãos participem, orem. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, tá? Um grande abraço.